E o McDonald's, cara, começou a brincar com isso, colocou em algumas fachadas Maczinho, MC Donald, algumas brincadeiras assim. Ele pegou uma Havaianas que ele usava há muito tempo branca e falou, tá encardida. Havaianas, lança a Havaiana encardida. Não precisa ser branca, porque ela vai encardir mesmo. Cara, o que a Havaiana fez, cara? Ela foi lá e lançou, tá no site, tá no Econ, Havaianas encardida. Quem é pouco criativo não se tornará mais criativo. Qual que é a área que você acha que a IA vai substituir definitivamente? A parte jurídica é uma das potenciais áreas a serem substituídas. Fala galera, começando mais um Mestre do Podcast aqui. Hoje nós vamos falar sobre inovação, sobre tecnologia, sobre futurismo e muito mais aí. Então hoje para você que acompanha o canal do Mestre do Podcast, você que é um grande futurista, você que gosta de tecnologia já sabe, né? Então aqui no canal do Mestre Podcast você encontra muito conteúdo sobre podcast, é claro. Você encontra muito conteúdo de tecnologia, inteligência artificial, que é mais um assunto que vai tocar hoje aqui. E cara, para você que quer construir o teu estúdio, tem uma playlist aqui que eu monto um estúdio para você, que eu te explico como que cria um estúdio de podcast, que eu te mostro como que faz um podcast começar do zero até a monetização. Enfim, já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, que eu sei que é meio chato ficar falando isso para você, mas faz isso aí que ajuda o canal a crescer. E bora pro conteúdo de hoje. Diretor, roda a vinheta. Galera, então vamos lá. Hoje eu estou aqui com o Gui Zanoni, um grande futurista, um cara que baita de um palestrante aí. A gente procura, né, pessoas aí do nosso segmento para estar conversando um pouquinho aqui. A própria inteligência artificial que me recomendou ele, né, da mesma forma que me recomendou o nosso convidado do podcast passado, que é o Rafa Lobo, lá da 89 Rock, me recomendou ele aqui também. E ele topou vir participar aqui e contar para vocês o que é ser um futurista, o que é ser um cara que dá palestra, que abandonou 20 anos de carreira em empresas aí e começou a dar palestras aí e hoje se tornou o foco principal dele. Seja muito bem-vindo, Gui. Pô, mano, obrigado pelo convite, cara. Obrigado pelo grande futurista. Estamos construindo esse caminho, vamos falar sobre isso também, mas obrigado pelo convite, cara. Um prazer estar aqui. Incrível teu lugar, teu espaço. E vai ser um prazer, cara, conversar contigo. Show de bola, cara. Bom, vamos começar então pelo tal futurista, né? Porque assim, a gente procura pessoas aí de tecnologia na internet para vir conversar aqui. E é difícil achar um cara que se nomeia como futurista. Sim, sim. Né? Um cara que estuda tudo isso, né? E hoje aqui, tô de frente com você, eu quero que se explique pra galera aí. Primeiramente, claro, todo mundo quer saber quem que é o Gui, o que ele faz, tudo mais aí, mas foca no futurista. O que é o futurista pra quem tá assistindo aí, cara? Cara, vamos lá. Parece até um pouco arrogante, né? Falar que é futurista, né? Mas, cara, a questão é que é muito menos sexy do que a galera imagina. Porque a palavra futurista é um pouco sexy, né? Mas não é bem isso, não. Basicamente, o que um futurista faz, cara, ele analisa o passado para desenhar possíveis cenários para o futuro. O futurista ele não vai tentar inventar ou criar futuro ou dizer para onde a gente vai com ampla certeza, isso não existe. O que a gente faz é, entendendo os comportamentos e as tendências que estão aqui, já estão ocorrendo, construir possíveis cenários para que as empresas, né, e no caso é o que eu faço hoje, apoio empresas a entenderem possíveis cenários dos seus segmentos, do seu mercado, dos seus desafios, e aí com base nesse cenário, são múltiplos cenários, normalmente 3, 4, a empresa define qual que é o que tem menos risco, o que tem mais oportunidade, o que ela tem mais apetite. E aí ela caminha para aquele lugar. Então, não é definir futuro, não é inventar, não é imaginar somente, é pensar como que os comportamentos que a gente tem hoje e há 10, 15 anos atrás vão nos guiar para frente. E aí a gente pode falar de alguns exemplos aqui, mas basicamente é isso que eu faço como futurista, né? E por que futurista? Da onde veio isso, né? Cara, eu sou e aí falando um pouquinho de quem é o Gui já, né? Eu sou um cara com um backlog aí, em tecnologia, sou formado em tecnologia, trabalhei muito tempo na área de inovação, na área de transformação digital, e como eu comecei a falar, palestrar, fazer treinamentos, workshops sobre esses temas, eu pensei, né, eu preciso de alguma coisa que diferencie um pouco mais, porque inovação acaba sendo até um pouco banalizado a palavra, né? A gente já até banalizou um pouco nesses últimos 3, 4 anos aí. Então, vamos aprofundar um pouco mais e trazer mais substância para esse contexto. E aí eu encontrei na formação de futurista essa diferenciação. Me formei na IFTF, que é um instituto lá de fora, né, dos Estados Unidos, vinculado a Stanford, e aí foi, cara, árduos anos ali estudando e pesquisando e construindo teses para que eu tenha, assim, essa certificação, essa aprovação. Quando que foi que você se formou nessa área? Eu me formei em fevereiro desse ano,
Foram 2 anos inteiros aí de estudo e, assim, a certificação ela é um pouco mais complexa porque não são testes, mas você constrói cenários para que os mestres, né, os professores, enfim, os instrutores avaliem a construção desses cenários fundamentados, etc. E aí sim você é certificado. Então não é uma coisa tão trivial nessa escola, né, nessa estrutura que eu me formei, mas é muito legal, cara, muito bacana, porque futuro para mim ela não é só tecnologia. Quando eu falo futuro, ou quando as pessoas falam futuro, normalmente a gente vai para aquele mundo de carro voador, né? Essa coisa mais futurista, literalmente. Cara, mas é muito mais que isso. A ponto de eu ser tão apaixonado pelo tema que eu estou criando, né, um evento chamado Futurify. Vai acontecer no ano que vem. Você é meu convidado. Opa, desde já. De repente a gente monta lá um podcast, por que não? E de 2 dias para falar sobre futuros. Futuro da saúde pública, futuro da segurança pública. Um contexto geral, assim. Futuro da espiritualidade. Todo comportamento ele pode ter um estudo de futuro. Não só tecnologia, mas também tecnologia, com certeza a gente vai ter que tratar sobre isso, né? Então o tema ele é muito, cara, ele é muito interessante porque de fato ele abre uma janela de visão, uma janela de oportunidades muito legal. E no Brasil especificamente, que é algo também que eu levei muito em consideração para entrar nessa trilha, empresas e pessoas falam muito pouco de futuro, né? Se você começar até mesmo mais da base, a gente não economiza porque a gente não pensa no futuro, né? As empresas agora começam a entender um pouco mais sobre, peraí, deixa eu entender que futuros são possíveis, e a pandemia causou muito isso, né? Mas de forma geral, pouco se fala sobre esses temas ainda. Então eu quero trazer um pouco dessa questão para cá, né? Para o Brasil a gente não tem eventos sobre esse tema, e quem sabe a gente cria um evento aí que se torne referência nesses temas aqui no Brasil. Sim. Bom, a gente vê a internet das coisas, né, Sim. cara? Lá em 2000, quando surgiu basicamente a internet forte no mercado aí, podemos considerar que lá em 2000 é mais ou menos o agora com a inteligência artificial, né? Que lá se tornou um fenômeno a internet, e agora o fenômeno da inteligência artificial, né? Considerando isso, cara, você acha que o despertar teu para olhar essa parte de futurismo, assim, futurista, não sei exatamente como que você pronuncia ali, mas você acha que tem a ver com essa evolução da tecnologia, assim, em si, que te fez estudar cada vez mais sobre isso? Cara, principalmente eu acho que... agora, nesse momento da inteligência artificial, né? Sim, falando um pouco da IA nesse contexto, cara, de fato, a gente tá nos primórdios, assim, sabe? Do que vai ser isso aqui. De fato, isso veio pra ficar, vai revolucionar muita coisa, não é uma modinha, um hype, realmente não é. Tem entrega, tem substância, mas a gente ainda tá entendendo o que é, né? Ficar brincando com imagem, essas coisas... De fato, assim, é legal, mas é a superfície do negócio, né? A gente já usa IA enquanto sociedade há muito, muito tempo, né? Se você parar para pensar, sistemas climáticos já usam a IA preditiva, que não é generativa, há muitos anos, né? E, inclusive, a IA preditiva foi a minha primeira experiência com IA, depois posso até conversar, te explicar um pouco sobre isso, te apresentar um pouco como eu comecei a trabalhar com a IA. Mas a IA generativa, a gente não sabe o que isso vai se tornar. Voltando na tua pergunta inicial, por que eu fui pro lado do futuro? Porque eu sou viciado em comportamento humano, cara. Eu sou fissurado em comportamento humano e por que a gente compra o que a gente compra, por que a gente consome o que a gente consome, quais são os fundamentos, o porquê que a gente faz as coisas. Então, eu sou um curioso por natureza e foi isso que me levou pro lado do futuro, para estudar futuro, comportamento humano. Só que não tem como a gente... desvincular tecnologia, IA, do futuro. E aí a gente tem 2 vertentes. Uma que é otimista e uma que é mais pessimista, e depois a gente pode entrar nesses assuntos. Sim. Mas o fato é, não há futuro sem essa integração homem-máquina. Isso é um ponto. Isso é dado. Não é invenção, não é criação da imaginação, não. Homem e máquina vão ter que sobreviver ou vão ter que viver juntos de uma forma híbrida, de uma forma constante, mais do que nunca. Então, os comportamentos que vão cercar isso é o que me interessa, por isso que eu fui para esse caminho. Então a gente já comentou até aí no episódio passado ali, não tem como se desvincular, não adianta. Não porque querendo ou não, vai ficar perdendo quem não se atualizar, exato. A gente já falou isso várias vezes também, porque a partir do momento que você não se conecta com a tecnologia atual ali, você tá ficando para trás, né? E quando a gente fala de empresas, o concorrente tá muito mais à frente que você ali, se você não ficar ligado nas tendências, né? Sim. Então, e até a contratação, tava vendo que esse dia até a contratação, o setor de RH tá contratando com inteligência artificial ali, e daí tem um apoio de uma pessoa ali para fazer a validação final, né? Claro que
né? Não tem como sempre estar acreditando 100% na inteligência, Uhum. porque tem uma coisa meio variável, né? Uhum. Por isso que é generativa ali, né? Porque é uma coisa Exatamente. meio genérica ali também, né? Mas também eu ouvi falar que tem a IA que é mais real, né? Que Uhum. é, se não me engano, é a AGI que Isso, fala? isso. Então, até esse ponto do RH, Aham, cara, alguns dos departamentos que mais estão sendo impactados, e aí a gente pode olhar para o lado positivo ou negativo, independente, né? Nesse caso aqui agora, mas um dos departamentos de empresas que mais estão sendo impactados é recursos humanos, sem dúvida uhum. nenhuma, a área de pessoas. Outra é jurídico, né? Está sendo muito Sim, impactado. A AGI é como se fosse uma inteligência artificial geral, né? que tem sentimentos, que tem essas coisas, né? Que É começa a o que se evoluir, né? imagina que chegaríamos lá, em Uhum, algumas questões mais humanas, que essa AGI, que essa super inteligência artificial, poderia absorver, poderia assumir. Ainda existem projetos, existem esses projetos de fato, mas nenhum ainda muito evoluído a ponto, comercialmente falando, da uhum. gente usar. É óbvio que essas big techs devem ter em seus laboratórios coisas que a gente já não imagina, longe da realidade atual, né, já muitos anos à frente, mas a gente não consegue ter muito acesso e nem é muito divulgado também. Mas o fato é assim, na minha visão, né, você comentou, as pessoas que não se atualizarem vão ficar para trás. E aí, cara, eu falo muito nas minhas palestras que a gente está saindo da era digital. O que quer dizer isso? A gente digitalizou. Quem digitalizou, digitalizou. Então, hoje, Uhum, basicamente, a gente não encontra empresas não digitalizadas, ou sim. seja, que não usam sistemas, que não estão, de alguma forma, na internet. A gente não encontra muito mais. Automatizando Exato. processos, né? Uhum. Então, essas empresas digitalizaram. Pessoas digitalizaram. Basicamente, hoje todo mundo tem um celular. Pô, Gui, mas tem pessoas que não têm no interior ou em algum lugar né, com mais dificuldade. Eu sei. E assim, infelizmente, essas pessoas estão atrasadas e vão ficar para trás. E aqui não quero ser o mensageiro do apocalipse, mas é assim que funciona em todas as revoluções, né? A questão é que, para mim, a gente está saindo da era digital e a gente está entrando numa outra era, que é a era da imaginação, que é o que eu chamo da era da imaginação. Por que a era da imaginação, na minha concepção, e eu falo muito sobre isso, né? Porque basicamente tudo que você imaginar hoje em dia, você vai poder construir. Olha, eu não encontrei ainda alguém que me falou alguma coisa, alguma ideia, algum conceito que não foi possível replicar ou construir algum tipo de protótipo ou a tese com inteligência artificial. A gente tem mais de 80 mil IAs catalogadas. Assim, inteligência artificial para médico, para advogado, para dentista, para qualquer setor praticamente. Uhum. E a gente tem algumas inteligências artificiais que a gente chama de tecnologias gerais. O que é tecnologia de propósito geral? É como se fosse a eletricidade. Por exemplo, a eletricidade está na TV, está nas luzes, está no microfone, está em todo lugar. A ponto da gente já nem imaginar viver sem ela. Uhum. E a inteligência artificial vai ser a mesma coisa. Então, a era da imaginação é um pouco isso. Você tem uma ideia de produto, serviço, de negócio, cara, você consegue validar a tua tese rapidamente, pelo menos validar a tese com a IA. Depois, se isso vai se tornar comercial ou não, depende da execução e da evolução do negócio. Mas Sim. hoje, basicamente, tudo que você imaginar, cara, vai ser possível criar. Porque hoje tá tudo treinável, né? Exatamente, cara. Então, você Exatamente. tá saindo do mundo da tua imaginação, tá colocando ali pra treinar uma certa É. inteligência artificial. Cara, mas você acha que as pessoas podem ficar meio burrinhas com isso, cara? Ou você acha que vai ajudar É. elas a evoluir? Cara, é uma boa questão e eu vou ser meio pragmático na resposta. Quem é pouco criativo não se tornará mais criativo. Quem tem uma cognição pequena, baixa, não terá uma cognição muito ampliada. Agora, o contrário é verdadeiro. Pessoas criativas se tornarão muito mais criativas. Pessoas com cognição, com intelecto, têm uma possibilidade de expandir isso muito mais. Porque é exatamente isso, porque você vai treinando as tuas É, habilidades de transmitir uma pergunta inteligente para é. você receber uma resposta Não sei se você inteligente. lembra, Thiago, há um tempo atrás, cara, a gente tinha uma buzz, enfim, corporativa que falava o seguinte: todo mundo vai precisar programar. Mas eu não sou de tecnologia. Não, mas você vai precisar programar. Não, eu sou advogado, você vai precisar programar. Eu sou dentista, vai precisar programar. A gente falava isso, sei lá, em 2010, 2015, até 2015. E, cara, o momento chegou. Só que a programação não é como a gente imaginava. Aham. Não é, né, Código-fonte. código-fonte, abre colchetes, não. É com perguntas, é com interação na interface homem-máquina ali. Então, é como que eu interajo com o ChatGPT, nesse caso da IA, né, com a IA da ChatGPT ou com outras, enfim, milhões. Basicamente, se eu colocar ali algum tipo de input mal construído, eu vou ter uma resposta também mal
construída também pela IA. Então, a programação que a gente falava lá atrás chegou, na minha visão, e é a forma como a gente interage com essa tecnologia. Os prompts, enfim. Sim. Essa é a programação. Então, saber perguntar, saber construir uma pergunta, né? E quando a gente fala pergunta, não é necessariamente com final ponto de interrogação, né? É o que solicitar, é o que pedir, a forma como fazer. Pedir, né? Exato. Cara, isso aí muda o jogo. Você Isso veja, quando eu me formei, primeira vez em sistemas de informação ainda no nome da faculdade, né, que trabalhava com C Sharp, C++, daí JavaScript, PHP, enfim, fazia toda a parte de programação no bloquinho de notas. Para você descobrir onde que estava um erro, você tinha que salvar o arquivo, mandar executar para dar um problema, e você descobria onde que estava aquele ponto, ou ponto e vírgula, ou colchete, que você falou. Exatamente. Cara, hoje não, né? Hoje a própria inteligência artificial já te dá um código em Python pronto, praticamente, ali, para você colocar dentro do code lá, né, para executar. E é por isso que eu falo da era da imaginação, cara. A revolução que a gente está passando agora é a revolução da criatividade. O que eu quero dizer com isso, cara? Que basicamente, eu sou um cara, sempre fui muito empreendedor nesse caso, assim, muita ideia, que sempre quis montar negócio e tal, e algo que me barrava era a construção do produto. Porque, né, no meu mundo era sempre produtos digitais, sites, sistemas, aplicativos, e eu não sou um programador. E a gente sabe, até pouco tempo atrás, uma programação era extremamente cara. Sim. E eu sempre barrei ali muitas ideias, cara, muitos conceitos legais que eu vejo hoje, inclusive, sendo aplicados em outros negócios. Eu não evoluí porque eu não sabia programar ou eu não tinha dinheiro para contratar uma equipe. Cara, hoje, em uma semana, cara, com ferramentas certas, e assim, mas quais são essas ferramentas? Cara, tem uma série de ferramentas, assim, depois a gente pode dizer algumas, mas você encontra fácil aí com o Vibe Coding, né, que é o termo chamado, né, por essa programação friendly, digamos assim. Você consegue tirar do papel uma ideia muito rápido. Eu tava com uma ideia de construir um jornal, olha só, né, um aplicativo, na verdade, que seria um jornal para geração Z. E a ideia era, eu vou pegar uma notícia e eu vou capturar a narrativa de uma posição política sobre essa notícia e da outra posição política também. Então eu teria 3 notícias, a mais neutra, a direita e a esquerda. E num aplicativo eu deixaria para a geração Z escolher o que ela quer ler, mas ela teria acesso a todas. Cara, eu fiz isso em 3 dias. Sabe? Tipo, tá rodando, tô testando, tá funcionando, tá super legal. Qual que é o software que você utilizou? Em 3 dias. Lovable. Né, cara? Mas assim, ele transforma a tua ideia num processo muito básico. Sim, é verdade, mas eu tô pilotando a ideia, tô testando o conceito, e se isso de fato for um negócio possível, aí, obviamente, eu vou levar isso para um nível profissional muito maior. Sim. Que pode ser, inclusive, através de algumas outras plataformas. A gente tem, por exemplo, o Cursor, né, que é uma plataforma de desenvolvimento totalmente linkada à IA hoje. Né? Ela já deixa o seu projeto muito mais profissional. Então, o fato é, se você tem uma ideia hoje, cara, você tem que executar. E isso vai gerar alguns conceitos que aí eu volto lá no futuro, né? Pensando em futuro, qual é o problema? Ou qual é a solução, oportunidade? A gente vai ter uma explosão de empreendedor aí, com certeza, né? A gente tem crianças aí de 14, 15 anos desenvolvendo coisas muito legais no quarto de casa, né? Com potencial de se tornar bilionário daqui a alguns anos. Isso faz com que algumas empresas sofram na empregabilidade, né? Porque as pessoas, ou melhor, as gerações mais novas não querem trabalhar CLT das 8 às 18, aquela coisa toda. Então, assim, a gente tá num momento de inflexão muito legal, cara, que é como é que eu atraio jovens talentos para minha empresa, porque eu preciso. Ao mesmo tempo, eles não querem vir mais. E você trabalha dentro das empresas também, né? Que nem você falou, né? E como que você vê, por exemplo, hoje, será que as empresas estão realmente querendo fazer inovação, né? Ou elas estão só fazendo aquele, sei lá, aquele PowerPoint bonitinho para dizer que a empresa é uma baita uma empresa? Ou, sei lá, elas querem inovar mesmo, cara? Cara, eu diria para você o seguinte... A gente tem empresas mais consolidadas aí, empresas maiores, departamentos de inovação que têm na sua essência, essa vocação, a vocação de inovar. Ao mesmo tempo, essas mesmas empresas, do ponto de vista estrutural, administrativo, a gente vê muito medo na inovação. Por quê? Porque a gente está falando de risco, a gente está falando de investimento que não necessariamente vai trazer retorno, e a inovação é isso, né? A gente vai tentar 10 vezes para errar 9 e acertar uma, e essa uma talvez pague a conta. Então a gente vê estruturas querendo inovar dentro dessas grandes companhias, ao mesmo tempo a gente vê uma limitação de até onde a inovação pode ir, porque o apetite não é tão grande. Só que com esse novo momento que a gente está vivendo, cara, a inovação ela não passa mais a ser opcional. Ou a gente vai inovar, ou a gente vai ficar
obsoleto no mercado, vai perder relevância. Então a inovação ganha um novo capítulo agora, para mim, que é isso tem que estar na estratégia da empresa. Isso tem que estar na mesa do board, da administração, da diretoria, seja lá o que for. Inovação não é mais agora opcional, vai se tornar uma obrigação. Se você não inovar, você nem está no jogo mais. E quando eu falo inovar, eu estou falando de inovar para dentro da empresa, para fora, para os clientes, nos produtos, nos processos, da forma como eu recruto, da forma como eu estruturo as minhas equipes. A inovação não necessariamente é só tecnologia, né? Então, esse é um ponto. Agora, empresas menores, cara, eles têm tantas dificuldades ainda de processo, de estrutura, limitações orçamentárias, que, cara, isso ainda é um ponto longe. A gente fala da IA, que a IA, né, vai disruptar muita coisa, vai roubar emprego. Tem empresa, cara, que não sabe nem quanto fatura ao certo. Acredite em mim, cara. A gente tem empresas ainda que estão no nível muito básico dessa administração. E aí, são dois caminhos. Ou ela vai se ajustar muito rápido e vai conseguir sobreviver, ou realmente, cara, ela vai ficar fora do jogo. Caramba, não né, tem cara? como. E é bom ver de você esse ponto de vista, porque você realmente está dentro das empresas, né? Você que conhece, né, teoricamente, um pouquinho da parte da programação, né? Você vê como que o mercado tá, né? Eu trabalhei por 9 anos em empresa de um software house, né? Desenvolvendo software. E a gente via que o programador sofria para resolver os problemas ali, e hoje uma pessoa faz o processo que antes 7 faziam, né? Sim, cara. Toda a parte de estruturação, né? Para esse mercado, inclusive, ela é exponencial, cara. E outra coisa, também designer, né? Por exemplo, né? Hoje, né, você faz artes e isso é legal rápidas, que você falou, né? Thiago, porque na primeira onda da IA, 2, 3 anos atrás, se falava muito assim, a IA não é criativa, a IA não vai fazer, o design, esqueça, não vai chegar lá. Tá chegando. Chegou já, né? Tá chegando e cada vez melhor, né? Você pega Adobe Firefly, você pega várias ferramentas já que começam a ficar bem interessantes. Se a gente entrar naquele campo de vídeo, então nem se fala, né? Não chegou no Brasil ainda, mas o Sora 2, né? Exato, tá lá cara. fora nos Estados Unidos moendo, um absurdo, né? Cara, é um absurdo. Inclusive, assim, tem um comercial da Liquid Death, que é uma empresa americana, que eles fizeram toda em IA. E, cara, você assiste a propaganda, nós que conhecemos um pouquinho, a gente vai entender que aquilo ali é IA pelos absurdos que acontecem. Mas se você mostrar para uma pessoa que não tem letramento, ela vai falar que é um comercial com atores e que tá convencional. Então o fato é assim, a IA não é criativa. Ela é criativa. Ela não é criativa como o humano é. Então, como que eu posso explicar isso? Se a gente tivesse IA em 1964, a gente chegaria na Lua muito mais rápido do que a gente chegou. Mas a IA não imaginaria ir à Lua. Esse é o ponto. Então, assim, ela é criativa, mas do ponto de vista operacional, executora. A imaginação ainda é algo que a gente detém. Eu acho que a gente não chega nesse nível numa IA, dela conseguir imaginar por si só. Esse é o medo das AGIs, né? Sim. Dela começar a tomar consciência, porque a imaginação é um processo consciente, né? Então, mas criativa ela é. Tanto que não é à toa que hoje você escreve um e-mail muito melhor, muito mais bem definido, escrito, e até com pontos que você nem tinha pensado com a IA. Então, assim, ela é criativa, mas é uma criatividade diferente do que a gente imagina de pintar quadro. É outra coisa. E cada uma tem sua personalidade ali, né? Se a gente for comparar hoje o ChatGPT com o Claude ali e até o Gemini ali, se você mandar o mesmo prompt, eles vão trazer totalmente diferentes coisas. E aí a gente entra numa outra conversa que a gente vai começar a ter IA as a service, né? Que é o seguinte, eu vou ter IA nichada para aquilo que eu preciso. A ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, basicamente são IAs generativas e elas são IAs, não é generativas que eu ia falar, elas são generalistas. Generativas generalistas, ou seja, ela serve para tudo e para todos, mas ela não faz nada tão bem assim. A gente vai começar a ter IAs muito especialistas. Então, IAs de advocacia já começam a desenvolver esse processo. Cara, você tem ali uma tecnologia, um algoritmo muito avançado em leis, em brechas, eu não sei como que eles chamam, casos antigos que eles usam como tese para novos casos. Então, ali é de advocacia. Você não vai ali pedir uma imagem, ali você não vai pedir um e-mail para o meu chefe pedindo feedback, é outra coisa. Então, a gente começa a ter um conceito de IaaS as a service, ou seja, qual IA me serve para aquilo que eu preciso aqui? Design é um caso, né? Recrutamento, com certeza, a gente já tem muitos aí em desenvolvimento e alguns já em mercado que vão ser específicos para achar a pessoa certa para aquela vaga. Então, eu acredito muito que a gente vai ter um boom agora de muitas aplicações que vão ter um objetivo muito específico e que ali eles vão usar IA.
Eu imagino isso. E essas mais generalistas servem para o dia a dia mesmo, para escrever um e-mail, para escrever um cartão, uma proposta, um cartão para a esposa, para o namorado, sabe? Essas coisas. Mas aquelas que realmente fazem a diferença, elas vão ser muito nichadas, e aí a gente entra naquele ponto que vão poder cobrar por isso também. Né? Sim. Acho que as pessoas que usam IA aí em casa, enfim, onde estiverem assistindo, já começam a entender na fatura do cartão, né? É $2 aqui, é $5 ali, é 8 aqui, são todos valores menores, mas daqui a pouco você tá com 10 IAs vinculadas ali. Não, né? E é assim mesmo, né? E é assim. No episódio passado eu até falei, né? O próprio ChatGPT, né? Daí você vai lá, beleza, posto no YouTube. Beleza, deixa eu contratar o YouTube Buddy lá que vai me ajudar nas redes. Beleza, aí você vai lá contratar um Free Pick porque você quer gerar imagem também. É isso aí. É isso cara, aí. Ontem eu assinei a Perplexity para ter acesso ao Comet, que é um browser com o IA embutido. E assim vai, cara. Então, eu acho que é um momento muito próspero, velho. Eu vejo com muito otimismo esse momento. Mas você não vê que os empresários estão com medo da IA, cara? Você que tá dentro aí, você não vê que eles estão com medo, um receio de substituir? Porque a gente sabe, né, que vai avançar cada vez mais. Vai. Cara, veja, medo eu não vejo. Eu vejo pessoas assustadas no sentido de eu não sei o que está acontecendo, eu quero aprender, eu quero tatear um pouco mais isso aí. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam o real problema que elas estão para sentir medo. Alguns já, obviamente, mas de forma geral, as empresas estão com tantos problemas ainda, estruturais, né, de nota fiscal que não lançou, que perdeu, de pessoa que bateu o ponto errado, coisas tão ainda básicas que não se deram conta dessa onda. Já começam a entender que a maré subiu um pouco, mas ainda não sentiram ainda esse medo, ao meu ver, de forma geral, tá? O fato eu acho que não é para ter medo mesmo, assim. Eu acho que é para ficar de olho e para começar a aprofundar conhecimento. Se as pessoas estão esperando que uma hora isso vai se acalmar, uma hora as coisas se organizam, uma hora estabiliza, não é inteligente nem estratégico essa estratégia aí, é furada, cara. Não dá para esperar. Esperar não é uma opção agora. Por mais que você tenha uma equipe embaixo de você, por mais que as pessoas estejam te abastecendo de coisa, a questão é você em contato com a tecnologia. E isso, cara, eu vejo ainda alguns longe, sabe? Alguns ainda esperando, não, daqui a pouco a coisa se organiza, as coisas chegam, baixa o valor, ou, sabe? Não, cara, não vai acontecer isso, pelo contrário, eu acho que só vai acelerar, né? E aí, para mim, o momento é agora, a tomada de decisão é agora. Eu quero me aproximar, por mais que eu não use ou que eu não vá usar tanto daqui para frente, mas eu preciso saber qual é o risco que eu tô correndo enquanto profissional, enquanto empreendedor, se eu estiver à frente de um negócio, e enquanto negócio, porque é um fato, as coisas tendem a mudar. Agora, eu também não sou o cara que acredita que a IA vai ser, sabe, um novo... você como futurista, o que você vê que vai acontecer na IA? Eu gosto muito de dar o exemplo seguinte, cara. Primeira vez que eu conectei na internet, uma internet de escada, foi em 98. Ó, minha data aí, a pessoa faz as contas da idade. Foi em 98, cara. E eu entrei numa internet de escada pelo iBest ou pelo Ball. Talvez você, não sei lembro. Talvez você saiba disso. Quando eu conectei na internet em 98, eu jamais imaginei, assim como ninguém que conhecia o conceito da internet, seja no MIT, em Harvard, seja onde for, ninguém poderia dizer que o Uber nasceria daquela infraestrutura ali. O Uber foi nascer, cara, anos depois, décadas depois. Por quê? Porque aí sim havia uma maturidade e as pessoas já tinham entendido o potencial que a internet poderia dar. A gente tá nesse momento da IA, que eu não sei o que pode vir da IA. A gente não faz ideia de que tipo de negócio pode surgir na plataforma com IA. Assim como o Uber na internet. O que eu posso dizer nós vamos precisar de pessoa, em algum nível. A gente, ou pelo menos Brasil, vou trazer para o nosso nível aqui, o brasileiro não gosta de falar com máquina. E isso a gente pode perceber em qual comportamento? O bot de IA do WhatsApp, cara. O bot de IA não, o bot de WhatsApp, nem IA ainda, porque toda empresa hoje já atende no WhatsApp, muito legal, né? Antigamente isso era impossível, era 0800. Hoje, você entra no WhatsApp de alguma empresa, você tem lá, digite de 1 a 8 a opção. Você fala, mas cara, aí qual é a lógica? Aí eu só tô trocando o canal, mas o conceito é o mesmo. O propósito não mudou. Eu não quero digitar 1 a 8. Eu quero trocar uma ideia com alguém. Eu quero que alguém responda, né? Eu tô com um serviço aí de uma empresa, que eu não vou falar o nome aqui por respeito, né? Também não quero ser processado. Cara, eu tô há 3 dias num looping de WhatsApp que eu não consigo sair.
porque ele entrou num looping que agora eu não consigo encerrar a mensagem para ele me reconhecer de novo e eu entrar no processo e ninguém me atende. E eu tô com a mesma situação, também não vou falar o nome, né? Que eu tenho 3 serviços contratados numa mesma plataforma. Eu quero encerrar só um, que eu não preciso mais. E o botzinho lá da IA fica ali e não transfere para um humano. Então, e é isso que eu falo, cara. Por comportamento, olhando isso, e aí o meu lado futurista, a gente percebe que as pessoas entram no bot e na sua maioria já digitam humano, atendimento humano, Sim, quero falar com alguém. Então isso mostra que não é uma IA que vai substituir esse conceito. Por mais que a IA fale como humano, escreva como humano, troque uma informação mais a nosso nível, né? A gente vai entender que é IA e a gente vai querer falar com pessoas, porque a IA não vai ter empatia, a IA não vai ter a urgência, talvez, o critério de urgência, se for mal construída principalmente. Então, assim, que tipo de negócio vai sair nas plataformas de IA? Quando eu falo plataforma arquitetura, eu não faço ideia. Eu sei que vai vir modelos de negócios diferentes, que a gente não imagina o que vai ser. Daqui 5, 10 anos, talvez a gente consiga. Ou talvez menos tempo, porque a coisa está mais acelerada do que na época que a internet veio, né? A gente levou mais tempo para entender a internet. Mas um fato, para mim, a gente vai precisar de pessoas. E aí, quantas pessoas, eu não sei. Eu não sei mesmo. Acredito que a gente vai precisar de menos pessoas para ter um impacto maior. Sim. Então, a gente vai ter empresas de 2, 3, 10 pessoas que vão valer tri, talvez. Mas talvez a gente tenha uma série de mais empresas com menos pessoas valendo mais. Ou seja, talvez haja um equilíbrio. E começa pelo básico, né? Começa com o operador de IA que vai treinar a própria IA exato, e até o avançado que vai desenvolver uma do zero. Né? Exato. Então, assim, é pra sentir medo? Cara, não sei se o medo é a palavra, porque o medo leva pra um lado negativo. Eu acho que é pra sentir uma certa... um incômodo. Um incômodo, mas no sentido de o que é, para que serve, como eu vou atuar nesse cenário, o que eu faço, o que eu não faço, o que eu me potencializo ou não, e como é que eu tiro proveito disso, cara. É um fato, a gente precisa tirar proveito disso. Agora, meu Deus, vai acabar o mundo amanhã, as empresas vão... Não, acho que tem muito problema para ser resolvido ainda. E a gente já começa a ver um cenário de a galera questionando a IA, né? Eu já vi alguns relatórios do tipo, 95% das empresas que investiram em IA não tiveram retorno ainda, né? Você já começa a ver uma série de dúvidas sobre o real potencial de entrega da IA nesse nível. O que acontecia também com a IA, com a internet, cara. Sim. É a mesma coisa. É aquilo que eu falei lá no começo, aquela bolha dos anos 2000 lá com a internet, ninguém sabia se ia funcionar, porque você falou da idade, né? 38 eu tô, né? Vou fazer 38. Estamos Cara, ali. era esperar meia-noite pra entrar com a internet de escala todo dia. Pra receber um sinalzinho, ó. Ruim, né? Ruim. E aí, qual era a entrega naquele momento? Cara, um bate-papo. Eu usava Mirk, né? Messenger. E olha lá, exato. Mas assim, quando que a gente começou a ter website? Quando que a gente começou a ter e-commerce? Cara, anos depois. Então, o valor da internet estava muito mais na troca de informação do que no valor monetário que circularia ali. Hoje é o contrário. Se você, por exemplo, tirar uma rede social, tipo um Instagram da vida, cara, sei lá, talvez 40% dos business quebrem, cara. E aí a gente entra nesse contexto que me levou muito a querer estudar o futuro, que é como é que as novas gerações vão lidar com rede social? Vão ser as mesmas redes sociais? Meu filho não quer usar Instagram. Meu filho não usa Instagram, 14 anos. E aí, como é que uma marca chega nele? Porque hoje chega em mim que eu tô no Instagram. Mas e no futuro? Que eles não vão estar nas mesmas redes sociais que 14 anos, o que ele usa hoje com 14 anos? Cara, ele usa ferramentas tipo Circle, tipo Discord, tipo Slack, várias outras. Né? Que são redes sociais, cara. E esse é um tema que me cativa, se quiser entrar nele, a gente entra. São redes sociais de comunidade. Não são redes sociais como a gente conhece. Social, né? Exato. São redes sociais de comunidade, onde para acessar você tem que ter, para entrar nela você tem que ter um acesso, alguém tem que liberar o teu acesso, tem administradores lá, né? Para você continuar fazendo parte dessas redes sociais, eu vou chamar de rede social para todo mundo entender, mas na verdade são comunidades, né? A gente chama isso de comunidade. Você precisa estar ativo, não dá para você só ficar consumindo, você também tem que produzir, entregar, interagir, senão em algum tempo ali você vai ser desconectado dessa rede. Né? E são comunidades que, por exemplo, eu não acesso, eu não consigo, não é que eu não queira, eu não consigo. Gui, mas aí como é que você monitora? Claro, eu monitoro com ele, eu entro com ele do meu lado e a gente navega, eu vejo tudo que está acontecendo pelo menos uma vez por semana. Sento com ele, lógico que não há nesse nível, mas no nível de, pô filho, o que é? Me explica, né? Mas eu não tenho o acesso que ele tem lá.
Por quê? Porque eu não sei nem como conseguiu acesso. Ele entrou por um jogo, esse jogo deu um código, o código foi pro administrador que fez uma entrevista com ele e aí ele entrou na comunidade. E esse é o futuro, cara, pra mim. Esse é o futuro, comunidade. Então, as empresas que não montarem comunidades hoje em dia, e aí a gente pode entrar nesse assunto. Cara, você veja, tá evoluindo. Não adianta, tá evoluindo. A gente vê até pelo próprio anúncio que o Meta fez, sei lá, esses dias aí, ontem, que não vai ter mais anúncio patrocinado, acho que lá no Reino Unido, na Inglaterra, sei lá onde que foi lá. Eu falei, meu Deus do céu, você imagina se corta o anúncio patrocinado no Meta aqui no Brasil. Cara, quem que sobrevive? É o que eu falei, 40%, 50% dos business, cara, talvez mais, percam seu canal, cara. Sim, né? é o principal canal de venda hoje. É por isso que eu falo, e é uma das teses que eu trago, e eu tenho falado muito sobre isso, de comunidade. Cara, comunidade é o futuro, tá? As empresas, os negócios que não formarem comunidade, essas estão com um problema sério na mão. E aí, quando eu falo comunidade, para não ficar vago, o que é uma comunidade? O que liga as pessoas que compram a tua marca? Compram o teu produto? Por exemplo, um shampoo específico. Por que eu compro? Por que você compra? E o que nos liga? É o produto. Mas só isso não basta. Então, eu vou dar um exemplo prático. Tem a Dodge Ram. Conhece a Dodge Ram? É uma caminhonete que, inclusive, não era tão popular no Brasil. Tá se tornando muito popular. Você já começa a ver bastante por aí. Olha que incrível, cara. A Dodge Ram criou a Ram Society. Então, quando você compra uma Dodge Ram, eu não sei se é pago, eu acho que até é pago. Você paga uma mensalidade, uma anualidade, talvez. Você entra na Ram Society. E essa comunidade de donos de Ram se organizam em grupos para ir pra lama, fazer eventos específicos, ir pra show no interior, todos juntos. E aí a gente, pensando nisso, a gente vai, logicamente, pode lembrar da Harley Davidson, cara. A Harley Davidson é a empresa que, não vou dizer que criou de uma forma proposital, mas no final, ela é a melhor exemplo de comunidade. Né? Se você tá com uma Harley e vem um cara do teu lado no sinaleiro e tem uma Harley, cara, você já se cumprimenta, você já tem um senso de comunidade ali. Né? Pô, você compartilha dos mesmos valores e princípios que eu e a gente tá numa Harley. Então, as empresas que não tiverem comunidade, cara, essas aí estão fadadas ao fracasso. Por quê? Porque no futuro, as pessoas, elas não querem, cara, navegar numa rede social, ver 3 posts e 10 anúncios. A conta não fecha. Eu não quero estar ali. Meu filho fala, cara, eu não quero porque é propaganda o tempo todo. Então, onde que eles vão estar? Nas comunidades das marcas. Né? E a gente já começa a ver um movimento de comunidades fechadas aqui no Brasil. Então, por exemplo, uma comunidade muito legal que eu conheço aqui no Brasil é a comunidade, a própria Futurify, que é a que eu tô criando. Ela é aberta. No momento específico, ela vai ser cobrada. Por quê? Porque eu quero ter o teu buy-in, eu quero ter o teu compromisso na minha comunidade. Não é para todo mundo mesmo. E é isso que é legal. Então, voltando, para não ficar tão etéreo, comunidade, cara, para mim é um tema pouco explorado, pouquíssimo explorado ainda pelas empresas, e as que demorarem muito a entender isso, elas vão sofrer quando essas mudanças vierem. E elas vão vir, cara. Sim. Ou a geração, que não vai usar as mesmas redes sociais que a gente, ou por uma determinação de lei, que a gente não sabe que pode acontecer de fato, ou a própria empresa, né? Tipo a Meta falar, não, a gente não quer mais vincular isso, vamos trazer o valor para a empresa de outra forma que não seja isso aqui, porque a gente entende que isso é nocivo. E aí, se esperar esse momento para agir, cara, é tarde demais. Sim. É tarde demais. Antes da gente seguir, ó, tem 2 assuntos que eu tinha anotado aqui, que é bem interessante de falar, que é o perfume criado legal, com cara. IA legal. em 2017 ali, e o teu artigo do McDonald's lá, que lá comentou. Então você que tá assistindo aí, fica aí, que daqui a pouquinho a gente já vai comentar sobre esses 2 itens aqui do Gui, que é muito interessante mesmo pra gente citar aqui. Mas antes disso, quero que você acompanhe nas redes sociais de Juin, Digicast, Mestre Podcast, tudo que envolve o nosso ecossistema aqui do nosso grupo, que você pode criar seus conteúdos digitais. Aqui a gente tem 3 estúdios de criação de podcast, sendo 2 de mesa de podcast e mais um de entrevistas com poltrona, um estúdio novinho que surgiu há 1 mês atrás aí. Então, para você criar realmente conteúdo diferenciado na tua mídia. E além de criar todo esse conteúdo, você pode criar suas aulas para YouTube, para Hotmart, enfim. A gente tem a parte da agência de Juin mesmo, que é a parte estratégica de marketing digital voltada para o audiovisual, que a gente aqui em Curitiba é a única agência estratégica nesse segmento, tá? A nível nacional a gente atende todos os segmentos aí em comércio, produtos, serviços, mas aqui em Curitiba a gente é focado realmente em podcast, aulas e treinamentos, tá?
Então já segue aí a Agência de Win, segue Estúdios Digicast e já aproveita e segue o Mestre Podcast. E complementando, já que nós falamos de comunidade aí, em breve vai ser lançado um aplicativo, que eu não vou falar o nome ainda, que vai gerar conexões entre podcasters e pessoas que querem participar de podcast. Então, fica ligado aí, logo logo vai ser lançado esse aplicativo aí dentro das próximas semanas aí. Vai estar uma prévia no ar, você já vai poder se cadastrar. Se você quer participar de um podcast e não sabe aonde tem um podcast para você participar, essa plataforma vai te direcionar para o lugar certo. Vamos supor que você está lá no Amazonas e quer participar de um canal de podcast de tecnologia. Beleza, você vai entrar nesse aplicativo, lá você vai pesquisar sobre podcast de tecnologia, vai se candidatar lá e a pessoa pode te chamar para participar. E vice-versa também, você que é um host de podcast e quer entrevistar uma pessoa de tecnologia, você pode ir na cidade que você quiser, pesquisar sobre essa pessoa aí e chamar ela para participar do teu canal de podcast. Você veja como que o negócio evolui, né, cara? A gente nem combinou, cara, não sabia disso. Isso é uma comunidade. É uma comunidade, então por isso mesmo que eu acabei citando isso aí, porque vai gerar um match ali dentro, digamos, para realmente fazer sentido um pro outro, porque hoje, cara, o que mais tem é canal de podcast, né? Só que tem algumas coisas que você tem que ficar rastreando para ver se faz sentido ou não. Muitas pessoas interessantes, só que a gente não tem a ponte ainda. E é isso, cara. É bom, você matou o conceito da comunidade para mim. Exatamente esse é o processo, cara. E você vai ver, com o passar do tempo nesse processo teu, nesse projeto teu, que a própria comunidade vai começar a se servir. E você começa só a monitorar e olhar, legal, cara, que bacana. Eu nem preciso criar mais nada, eu nem preciso colocar algum input. A própria comunidade começa a trazer isso. Como eram, sei lá, na nossa época, as comunidades de Orkut, as coisas se auto-organizavam ali. Óbvio que você tem que estar ali como um host, exatamente assim que a gente chama numa comunidade, um host, que vai administrar, vai gerar eventos específicos, mas a própria comunidade se serve. Isso é muito legal, cara. Então, para você que tá aí, o nome do aplicativo é Check-in, tá? Então, para você que aí gosta do xadrez, vocês podem ver aí que nosso cenário aqui tem peças de xadrez porque tem que ser estratégico. E nesse aplicativo, você vai ter que ser estratégico e dar o check no canal ou na pessoa certa aí para participar e fazer sucesso na mídia. Então, é basicamente isso, cara. O conceito é basicamente esse. Muito legal, cara. E tá quase pronto, cara. Tá em fase final e daqui a pouco vocês vão ver na mídia aí. Vai ser top. Eu vou entrar. Show de bola. E vamos lá para esse tema que eu achei muito interessante, que é o perfume criado por IA em 2017. Isso. Cara, como que foi isso? Explica pra galera, pra quem tá assistindo, como que cria um perfume com IA, cara, porque você não consegue, a IA não consegue cheirar pra ver se tá bom. Boa. Então, eu trabalho com a IA desde 2017. Eu tive 2 grandes momentos de virada na minha vida com relação a esse tema. Um foi exatamente esse momento, 2017, quando eu tava trabalhando numa área de inovação e transformação, e a gente teve esse projeto, enfim, apareceu, né, ou nasceu esse projeto dentro da empresa, e a ideia era a gente mostrar para o mercado o quanto a empresa era inovadora. Então, vamos lá. Olhando para um contexto mais corporativo, quando a gente lança um projeto, por exemplo, de um perfume, a maioria das pessoas vão falar, pô, mas vendeu pouco, vendeu muito, como é que foi isso? Esse projeto específico, ele não focava nisso. A gente tinha zero interesse em resultados comerciais. Por quê? Porque o que a gente queria era mostrar pro mercado o quanto nós éramos inovadores ou buscávamos a inovação. Por quê? Porque a gente queria trazer inovadores para dentro da empresa. E naquele momento, a empresa ela não era vista como inovadora neste sentido. Ela era inovadora no produto, ela era inovadora no canal, né, lojas, etc. Mas não na tecnologia em si. Então, em 2017, a gente fechou uma parceria com a IBM, e a IBM, nessa época, até hoje tem, né, mas ela tinha um serviço muito avançado de IA, chamado IBM Watson. E a IBM Watson é um supercomputador que eles disponibilizavam para corporações. Você comprava lá uma fatia de uso daquele processamento, etc., para rodar seus projetos. E aí a gente fechou essa parceria com a IBM Watson e rodou um projeto que é esse projeto do perfume com a IA. E é só para deixar claro, é uma IA preditiva. A IA generativa não existia nessa época ou não existia comercialmente. E para você ter uma ideia, cara, o quanto era ainda inicial esse processo, a gente não conseguiria ter acesso a essa ferramenta da IBM se a gente não tivesse um CNPJ muito forte por trás, né? E que, de fato, uma parceria ganha-ganha, tanto para a IBM quanto para a empresa que eu trabalhava, né? Fizesse sentido de branding, né? Então, mesmo que eu tivesse alguma grana e tivesse uma empresa que não fizesse sentido para a IBM, eu não teria acesso àquele computador. E, nesse caso, a gente teve acesso. Cara, a gente colocou mais de 10 mil variáveis nessa IA. É uma IA preditiva, ou seja, ela vai prever ou predizer alguma coisa, e que de fato pode ser certo ou pode ser errado. Foram 10 mil variáveis, desde
público-alvo, regionalização da marca, 10 mil atributos. E aí ela trouxe pra gente alguns resultados, como cor do vidro, fragrância, esse tipo de coisa. Foi uma dupla de perfumes, um para mulher e um para homem, e com uma tag só, né? Um nome de produto só. E, cara, foi muito legal, gerou algumas notícias aí que o pessoal pode até buscar, né? Perfume com IA vai achar, né? Lançamento de perfume com IA, vai achar essa notícia. E, de fato, cara, o projeto, de uma forma geral, ele cumpriu o seu papel, porque a partir daquilo ali, obviamente, a mídia já muito curiosa com o tema, começou a divulgar, né? E aí a empresa começou também a entrar aí nos pensamentos e no imaginário de pessoas que eram inovadoras, falar, pô, peraí, essa empresa faz sentido, esses caras estão inovando de alguma outra forma que me faz sentido, e aí eu quero me aproximar, e aí tinham vagas, etc. Então esse foi o projeto, né? Comercialmente falando, ele não teve um resultado UOL, e nem era para ter mesmo, porque o lançamento, inclusive, foi muito mais digital do que em mídias convencionais, né? Mas, cara, foi uma experiência muito legal mesmo, porque a questão nessa época era a estrutura dos dados. Como que eu estruturo os dados da melhor maneira para consumir o menos possível, porque se eu consumir muito processamento, eu vou pagar mais também. Sim. Então, e aí já vem um insight para os dias de hoje, né? Quer usar IA? Muito bom, cara. Todos podem usar. A questão é, se você não tiver uma estrutura de dados, esqueça. Porque a gasolina da inteligência artificial são dados. Literalmente. Então, se você tiver poucos dados desestruturados, dados não... não tem resposta bonita. Não de dados insalubres, cara, você vai ter resultado fraco. E aí foi o trabalho legal, conseguir dados da empresa, da área de marketing, da área de consumo, da área de previsão de venda. Porque essa estatística já vinha de tempos, né, na empresa. Exato. Isso? Só que já estava alimentado o banco de dados. Isso. Só que ela não estava tão bonitinha, né? Então eu precisava juntar, trazer, explicar para a IA o que é aquele dado exato. Então essa estruturação, cara, foi basicamente o trabalho que a gente teve. Porque uma vez que você coloca na IA algo estruturado, faz o pedido do que você precisa, ela trabalha. É óbvio que pode ter um erro aqui, o outro ali, você vai refinando, ajuste fino. Mas o ponto é, qual é o combustível que eu vou dar? Se for um combustível ruim, cara, a tendência é ter um resultado ruim. E aqui foi muito legal porque trouxe pra gente resultados bem legais, cara. Bem legais mesmo. Legal. E esse artigo do McDonald's, cara, aqui que o CEO comentou, foi isso? Foi, cara, o CEO João Branco, cara. O João Branco João Branco, né? Que hoje é palestrante aí, inclusive. Inclusive, assim, estamos negociando para trazer o João Branco pro Futurify aqui do ano que vem. Vamos ver se a gente consegue. O que acontece, cara? Eu me formei em transformação, com uma MBA em transformação digital e inovação. E aí, eu comecei a notar no Mac que o McDonald's estava começando a olhar para outro cenário. Então, vamos lá. Qual que foi o pensamento aqui? Só contextualizando. Eu consumi McDonald's muito na minha infância. A minha mãe não. A minha avó não. Mas eu sim. E quando eu consumi o McDonald's, cara, eu tinha lá, sei lá, 10 anos. O McDonald's era colorido, entre aspas, né? Mas era amarelo e vermelho, tinha palhaço pra todo lado lá dentro, era tudo muito lúdico, né? Só que eu cresci. E a partir do momento que eu cresci, eu já não queria estar mais naquele ambiente, apesar de gostar da comida, mas comecei a ter uma relação diferente com o McDonald's. Conforme o McDonald's entendeu esse contexto, que os nossos públicos, o público brasileiro cresceu, portanto a gente também precisa amadurecer, eles começaram um processo de transformação muito legal. E aí eu comecei a observar isso. Eu comecei a viajar pelo trabalho e comecei a ver algum movimento de novas lojas mais sóbrias em algum momento, com uma pintura um pouco mais sóbria, mais minimalista até. E aquilo começou a me chamar a atenção. Falei, pô, gostei disso, achei legal aquilo, ficou mais moderno. E aí começou um movimento muito agressivo deles. Eles começaram a brincar com o próprio nome. E aí você veja, né? Há tempos atrás, cara, o que uma marca tem de maior valor? O nome. E a gente não brinca com o nosso nome. Né? Por exemplo, talvez você goste de algum apelido, talvez eu goste, mas de forma geral, a gente quer ser chamado pelo nome que a gente tem. E o McDonald's, cara, começou a brincar com isso, colocou em algumas fachadas Maczinho, MC Donald, algumas brincadeiras assim. E eu comecei a olhar para aquilo e falei, deixa eu entrar um pouco mais a fundo aqui, porque tá rolando uma transformação muito legal aqui. E aí eu comecei a observar, estudar o movimento do McDonald's. Aí eles começaram a colocar autoatendimento, senha de retirada de produto, começaram a pensar em contextos mais modernos, mais interessantes, né? Que a gente vê hoje, inclusive, muito bem estabelecidos. E aí lá, eu não lembro exatamente qual foi o ano, talvez 2021, acho que foi no meio da pandemia. Eu fiz um post no LinkedIn, cara, que tá até fixado lá no meu LinkedIn, sobre a transformação do Mac. E aí eu discorri ali tudo que eu vi de transformação da marca, né?
E aí, cara, foi muito legal, porque começou a gerar um movimento, acho que do time do McDonald's, a olhar para aquilo e falar, opa, peraí, alguém tá olhando para isso, alguém percebeu, ou que legal que a visão dele teve que ele teve essa visão e tal. Aí o pessoal começou a comentar. A ponto eu não lembro agora o CEO, é Arcos Dourados o nome da marca McDonald's aqui no Brasil, né? Uhum. Eu não lembro o nome do CEO, mas ele comentou o seguinte, ele tagueou um cara que era, na época eu lembro, ele era... COO, era tipo Chief Operation Officer lá, né? Uhum. E o cara me mandou uma mensagem no privado, falou, cara, me dá teu telefone, vamos trocar uma ideia. E o cara me ligou, cara. O cara me ligou, eu falei, meu Deus, o cara vai me dar uma bronca, né? Vai brigar, sei lá, vai falar pra eu tirar. Que nada, cara. O cara falou, que legal, cara, obrigado pela mensagem. Isso aqui chegou na nossa diretoria, tô te ligando só pra te agradecer, porque de fato a gente tá fazendo todo o movimento, e que legal que você percebeu e tal. E você tem mais alguma coisa aí, cara, que você possa trazer pra gente? Eu falei, tenho. Cara, não faz sentido alguém pegar o McDonald's no drive-thru com um copo de coca e ter que passar por uma tartaruga sempre no final. Ele falou, porra, cara, faz sentido, a gente tem uma tartaruga sempre no final do drive-thru. Falei, então não faz sentido, porque, cara, pô, já que derrubei várias vezes, né, brinquei com ele, assim. E ele falou, que legal, vou anotar isso aqui, deixa comigo. Então, cara, foi muito legal isso aí, foi muito bacana mesmo, tá lá até hoje, acho que tem 300 comentários, sei lá. E os comentários do time do McDonald's na época, o João Branco era head da marca e tal, ele comentou lá, foi muito legal, cara, uma experiência, enfim, né, uma experiência, né, de alguma forma, bem legal, porque na época ainda não me considerava um criador de conteúdo, né, hoje eu já me considero um criador de conteúdo e ter teu conteúdo chegando na marca do qual você fala e com todo respeito, sabe? Com todos os argumentos ali possíveis, técnicos, pô, é muito maneiro, cara. É muito maneiro. É legal. Foi Tem bem um bacana. perfil que às vezes aparece pra mim lá no Explorar, lá, que é um cara que redesenha marcas, né? Só que ele faz tudo, sim, tudo cara, cagado, tudo bagunçado. tudo e ele chegou nas marcas chegou também, nas cara. marcas. Exato, Todas as marcas comentam exato. ali no post. Então, cara, mas esse é o ponto, cara. Esse é o ponto que a gente vive hoje. O mundo, ele se abriu um pouco nesse sentido. Então eu vou te dar um exemplo prático. Havaianas. Havaianas branca. Aí teve um influenciador, eu não sei se era um grande ou pequeno influenciador, mas ele pegou uma Havaianas que ele usava há muito tempo branca e falou, ó, tá encardida. Porra, Havaianas, lança a Havaiana encardida. Não precisa ser branca, porque ela vai encardir mesmo. Cara, o que a Havaiana fez, cara? Ela foi lá e lançou, tá no site, tá no Econ, Havaianas encardida. Pô, isso é legal demais, cara. Porque assim, a gente não pode ficar brigando com o consumidor, brigando com o comportamento, cara. Ah, mas encardida é uma palavra que vai levar uma conotação negativa. Quem disse, cara? Tá no vocabulário do povo, tá no popular, né? Faz isso, cara. Brinca com isso. Usa isso a teu favor, cara. Se não for um sucesso, tudo bem, você tira, mas gera um case, né? E as pessoas, e as empresas até então, elas são muito, muito boring, assim, com isso. Né? Um exemplo disso, né? Claro que não é nosso patrocinador mais, mas vale a pena citar, né? Foi uma brincadeira que foi feita durante um podcast. Que a marca Burger Company de São Paulo patrocinou o nosso podcast. Olha, que justamente por causa de uma brincadeira que foi feita, né? Que eu com o Lucas estávamos vestindo uma camiseta ali, então para você, fica a dica para você aí, se você não tem um patrocinador de camiseta, de brinco, de joia, enfim, faz uma brincadeira. Claro, cara. Veste ali o acessório, veste a camiseta e brinca, ó, essa camiseta aqui da marca tal. Foi assim que o Lucas falou, ó, hoje nós estamos vestindo aqui, o que eu tô vestindo? Ah, Thiago, eu tô vestindo isso aqui, eu tô vestindo Burger. E o Lucas olhou pra câmera, patrocina a gente, bro. Aí, cara. Chegou neles. É isso, mandaram, cara. tipo, R$2.000 em roupa pra nós, cara. por quê? Porque foi uma brincadeira feita ali. E, cara, pra marca assim, é centavos. E ela consegue trazer pra próximo uma parte de uma comunidade que ela não tinha, muito possivelmente. E ela consegue, cara, ter um processo, um movimento orgânico, cara. Isso é muito legal. A gente tá falando de novo dessa marca aqui. De novo. Sei lá quanto tempo depois. Sim. Né? Eles estavam patrocinando a gente no outro podcast, mas eu tô aqui falando deles. E não vejo problema nenhum em falar. Cara, ajudaram nós ali enquanto nós estávamos, né? Perfeito. E, cara, isso é estratégia de marca. E as empresas, algumas, e principalmente as médias e pequenas, ainda não entenderam isso. Que dá pra brincar, que dá pra fazer collab entre marcas, né? Isso é inovação, cara. Quando eu falei lá, inovação não é mais opcional, é disso que eu tô falando. Não é só sobre tecnologia, não é só sobre implantar IA. Né? Então, por exemplo, o próprio Boticário fez uma collab com o Babalu, porque o cheirinho dos chicletes Babalu era algo imaginário. Construíram uma linha de produtos Babalu. A Havaianas agora com a Havaianas encardida. A CIMED e a Coca-Cola fecharam parceria para uma pasta de dente. Cara, o mundo tá indo para esse caminho. O mundo tá indo para um caminho de a gente precisa se encostar, a gente precisa se ajudar em algum nível. Por quê? Porque a Coca-Cola, de alguma forma, o cliente da Coca também consome a CIMED, o cliente do Boticário também consome o Babalu. Então,
Óbvio. Não, Acho foi que aquela coisa do Nubank com o Burger King também, né? exato. Que teve, né? Eu conto um case, inclusive, da Nubank, cara, sobre o cartão. Tem uma história, enfim, mas basicamente, resumindo, um cliente recebeu o cartão e a cachorra desse cliente mastigou o cartão. Ele ligou pedindo um novo cartão e tal, e contou a história. Uhum. O Nubank não só mandou o cartão, mandou um brinquedinho também, e dessa história, nasceu um cartãozinho, brinquedo de cachorro, numa collab da Nubank com a Z-Dog, aqui de Curitiba, inclusive. Uhum. Tava ativo esse produto até pouco tempo atrás, cara. Então, as duas marcas ganham, o branding ganha, Sim. as coisas se tornam mais humanas, e é óbvio, eu acho que a única coisa que eu diria é valores e princípios das marcas tem que bater, né? Você não vai fazer, sei lá, com uma empresa de saúde com uma empresa de cigarro, Sim, né? Tipo, claro. isso Aham, parece ser é. bem óbvio. Mas eu acho que é o único cuidado que tem que ter, cara. No mais, a era da imaginação chegou. Sim. Vamos imaginar, vamos criar coisas que não imaginávamos antes. Isso Sim. é possível, cara. E isso vai fazer a diferença daqui pra frente, porque as marcas, sendo bem honesto, ninguém é fiel à marca. A não ser futebol e político. Uhum. Mas ninguém é fiel à marca nesse nível, não. O que vai fazer diferença é o quanto essa marca conversa comigo em diferentes momentos. Uhum. E aí a coisa se torna um pouco mais fiel. Sim. Mas se não, cara, esquece que você fazendo os mesmos produtos há anos, que você fazendo as mesmas propagandas nos mesmos canais, as coisas tendem a cair a relevância. Então você tem que ser mais criativo nesse sentido. Né? Cara, voltando agora para a Claro. parte da palestra que a gente não aprofundou um Claro, pouquinho claro. mais, né? Bom, você faz palestra o tempo inteiro, tudo mais ali. O que se vê mais a dor do público que está te acompanhando nas palestras, cara? É mais empresários, mais pessoas que querem Boa. inovação, mais chefes, mais funcionários? Qual que é o teu maior público hoje nas palestras? Eu atendo dois públicos hoje. Um que são mais executivos e líderes de empresa, líderes de departamento, e outro que são eventos, congressos, grandes eventos nesse Uhum. sentido, e ali o público é mais misto, né? Uhum. Com relação ao primeiro ponto, que são mais empresas, líderes e pessoas mais estratégicas, a dor é sair da caixa. Eles querem sair da caixa, mas ao mesmo tempo eles não conseguem, eles têm travas. É quase travas comportamentais organizacionais. Cultura de empresa? Cultura da empresa, exatamente, você tocou no ponto. Então assim, porque nós somos inovadores e tal, legal, mas me conta uma coisa, quando alguém erra, o que acontece? Pois é, a gente não lida muito bem com erro. Uhum. Pois é, mas aí vocês não são inovadores, né? Porque uma coisa não compete à outra. Então, quando as pessoas ou empresas me chamam para palestrar, muitas vezes, e aí eu tenho um estilo já um pouco mais provocativo, né? Uhum. Muitas vezes eu vou de boné, a questão da tatuagem e tal, vem o seguinte briefing, Gui, cara, a gente quer tirar essa galera da caixa, a gente quer chacoalhar, a gente quer impactar nesse sentido. E isso, cara, é o meu jogo. Uhum. Eu vou provocar, eu vou inspirar, eu vou trazer cases, eu vou falar de formas diferentes, talvez temas que eles conheçam, mas com aplicabilidades diferentes. E aí, essa é uma dor, assim, a gente não tá conseguindo pensar fora da caixa. Nos ajude. E é muito sintomático isso, cara, porque você começa a conversar com eles e começa a perceber que o básico parece que eles não fazem. Vou dar um exemplo. Empresa que faz, sei lá, um exemplo mesmo hipotético, quase real. Uma empresa de brinquedo de criança. Aí eu fui fazer um evento lá, e eles me mostraram um novo lançamento que eles fariam. Eu achei muito legal e perguntei: quantas crianças testaram? Qual foi o feedback das crianças? Os executivos se olharam e falaram: crianças? Não, a gente não trouxe crianças aqui. Eu falei, peraí, como assim? Não, mas não são eles que pagam o produto. Eu falei, tudo bem. Agora, você quer o teu brinquedo na mão de 10 crianças, mas que eles brinquem por 10 minutos e joguem num canto, mesmo que tenha sido pago? Pra mim não faz sentido. Aí eles começaram a pensar, pô, lógico, a gente precisa fazer aqui um processo, trazer crianças num parque, fazer um focus group e ver eles brincando com os protótipos que seja. Então, parece básico, né, cara? Mas as empresas não conseguem pensar nesse sentido. Então, porque foco no cliente, cliente no centro, é muito bonito. 5% faz. 5% tem processo de trazer a sua comunidade, lembrando a comunidade, para desenvolver o seu produto junto. Então, esse tipo de coisa que a gente fala para esse público, né? Estratégias, questões de inovação, do futuro, nesse sentido, para tirar esses líderes, essas companhias da mesmice. Quando eu falo de evento, eu falo muito mais na questão de quais são os soft skills que a gente precisa ter para esse futuro. Então, curiosidade é uma, pensamento crítico é outra. Eu gosto muito de uma frase, eu uso muito, que é: a IA não é sua amiga.
A gente acha que a IA é a nossa amiga, né? Muitas vezes a gente até trata assim, mas ela não é nossa amiga. Então, o que quer dizer isso? Que tudo que ela te der de retorno, você tem que duvidar, você tem que questionar. Então, que tipo de soft skills no futuro a gente vai precisar para se tornar relevante ou para se manter relevante no mercado? Pensamento crítico, que é exatamente isso. Peraí, eu não vou aceitar tudo só porque a IA fez e como verdade. Deixa eu pesquisar fontes, deixa eu ir atrás agora disso aqui. Ela ajudou, ela traz uma facilidade de tempo, mas ela não faz o trabalho. Pensamento crítico, curiosidade, análise sistêmica, visão sistêmica, criatividade. Isso é uma coisa que a gente precisa ter, cara. E aí, nesses eventos, que são mais congressos, enfim, a gente fala muito sobre esses temas. Como que o futuro se desenha e como que nós, profissionais, precisamos estar lá. Como que nós vamos nos adaptar para chegar lá relevante. Porque senão, de fato, cara, muitas das coisas que a gente faz, a IA vai substituir. E vai substituir. E falando nisso, para fechar... Claro. A pergunta final é: qual que é a área que você acha que a IA vai substituir definitivamente? Que hoje existem muitas pessoas trabalhando, mas que vai substituir definitivamente. Cara, eu vou falar a longo prazo. Pensando em futurismo mesmo. Bem longo prazo. 10, 15 anos. Eu acho que a parte jurídica é uma das potenciais áreas a serem substituídas. Rapaz. Eu não sei se 100%, eu acho que nada 100%, mas vamos lá. Se existem leis, se as leis são publicadas, a gente fica só com a parte interpretativa baseado no que pode ter acontecido em processos anteriores. Isso pode ser que o humano entre ali. Mas a velocidade de análise de processos, de minutas, cara, isso é 100% que vai ser substituído. Agora, aquela última etapa, que é defender a tese na frente do juiz, que é falar a coisa certa no momento certo para o júri, isso não vai ser substituído. Então, análise. A análise, a construção 100%. Da tese, né, o achar a brecha em alguma lei, alguma regra, isso aí a IA vai substituir. Então, 100% não. 90% talvez. E isso é legal, cara. Porque vai sobrar, ou vai restar, o que pra mim, eu não sou advogado, tô longe de querer falar sobre como eles atuam, mas eu, se fosse advogado, eu ia querer estar na atuação, eu queria estar no júri, eu ia querer estar lá com o juiz e defendendo a tese, aquilo que eu acredito. Isso eu acho que não vai mudar. Eu acho que muita coisa da medicina, sem dúvida nenhuma, vai mudar, tá? Educação. Educação, para mim, é um processo que eu vou chamar de mercado, tá? Não é muito legal chamar de mercado, mas é um mercado. O mercado da educação, ele vai mudar, ele vai disruptar muita coisa. Os professores estão em um momento de inflexão, de entender o seu papel. A IA hoje ensina meu filho de uma forma mais assertiva do que um professor em sala. Sim. 100%? Concordo com você ainda também. não. Mas a gente vai começar a ir para esse caminho, né? Então, educação, medicina e a parte jurídica, cara, eu acho que são 3 mercados que a gente vai ver uma mudança radical. 100%, cara, eu não sei. Né, veja, tudo tem potencial para ser 100%, mas eu acho que o ser humano não quer isso. Talvez alguma coisa que não esteja em interface com a gente, provavelmente, mas aquilo que tem interface humano, eu acho que nada vai ser 100%, né? E aí eu posso dar um exemplo, a gente não vai, ou provavelmente a gente não vai querer entrar num avião que é 100% pilotado por uma tecnologia, apesar de hoje já ser. Mas a gente quer ter um humano lá para que ele só clique no botão, pelo menos, né? Tá atualizando, né? Você veja, em Dubai, lá os carros são todos autônomos lá, você né, vê, cara? a gente não falava de carro também, né? E hoje a gente aceita na boa. Talvez, realmente, talvez. Novas gerações, talvez. Mas eu acho que tem algumas coisas ainda que não. Mas, de forma geral, eu acho que esses 3 mercados aí, se as pessoas que estão nos ouvindo atuam, eu acho que tem algumas oportunidades, que é olhar para onde isso vai, como que ele pode surfar essa onda, né? E a outra é entender a sua entrega para isso agora. Se não se adaptar, vai sair antes. Vai perder aquele local antes ali. Show de bola. Cara, show de bola o papo. Bom demais? Eu falo demais, Thiagão. Então... Não, cara, que bom que gera conteúdo, né, bom, cara? E o conhecimento é a melhor coisa que tem hoje, né? É isso aí. E visto ainda nesse mundo da IA, as pessoas precisam entender mais sobre isso. É isso aí, cara. O teu ponto de vista, ousado, falar que a advocacia vai ter uma restrição ali, é ousado, mas é real. Não briguem comigo, né? E não me processem, viu? Mas, cara, é a atualidade. Não adianta, você tem que ser realista, né? É isso aí. E futurista. É isso aí.
enfim, né? Eu crio conteúdo para 2 redes hoje, Instagram e LinkedIn. Em ambas você me encontra como Gui Zanoni. Gui Zanoni, você me encontra lá. Eu tento trocar ideia com todo mundo que me manda mensagem, né? Não tenho grandes seguidores, muitos seguidores, então dá para fazer isso. Então, se você tem dúvida aí, manda mensagem para mim, vamos trocar uma ideia. Concorda ou não concorda, tá tudo bem. Eu troco ideia de igual para igual nesse sentido, não quero que concordem comigo 100%, inclusive gosto de quando não concordam, que tragam argumentos para mudar a minha visão, isso é muito legal, porque assim a gente cresce. Sim. E convido a todos aí a me seguirem lá e trocar uma ideia, e enfim, vamos conversar por lá. Show de bola. Então, para você que ficou assistindo até o final, já se inscreve no canal mais uma vez aí, ativa o sininho, compartilha com o teu melhor amigo que gosta de inteligência artificial aí e gosta de um futuro mais tecnológico. E é isso aí, galera. Um abraço para todo mundo. Até o próximo.